Um time que entra em campo para empatar é um time que entra em campo sabendo que vai correr o risco de perder. Galera, esse é meu resumo, tá? Aqui nessa análise pós-jogo que a gente vai fazer. São Paulo perdeu a partida, né? Palmeiras ganhou 1-0 com gol no último lance do Vitor Roque. E é assim que eu resumo a partida. Se um treinador escala o seu time para empatar o jogo, para nos primeiros 45 minutos não criar nada, é um treinador que também sabe que o seu time corre o risco de perder. E foi o que aconteceu com o São Paulo. Bora falar do jogo, tá? Falar também do gol no final, de tudo, de jogadores que eu gostei, que eu não gostei na partida. Vamos lá. Os primeiros 45 minutos me incomodaram muito. Me incomodaram. E eu sei que faz parte, tá? Você entrar em campo se defendendo faz parte, faz parte. O Palmeiras hoje, na minha opinião, é um time muito mais forte que o São Paulo. Muito mais forte. É só ver aí, se eu não me engano, nos últimos 12 jogos são 11 vitórias do Palmeiras. Líder do brasileiro, muito mais forte. Só que a postura do São Paulo no primeiro tempo foi a postura de um time, na minha opinião, covarde, tá? Numa partida que o São Paulo não entrou pra jogar bola. Entrou pra ver o Palmeiras atacar, pra se defender, e foi isso. O primeiro tempo do São Paulo é resumido nisso. Por isso que não tem nem muito o que falar do primeiro tempo. Conseguiu se defender, saiu com 0-0 tudo, só que o Everton, fez algo... Acho que não fez uma defesa no primeiro tempo. Não sujou o uniforme. Então o São Paulo entrou nitidamente no Clássico, contente com o empate. Vão empatar, tá bom, tá lindo e tal. Foi a proposta do São Paulo. E um time que entra pensando nisso é um time que também corre o risco de perder, porque o futebol é isso, cara. No último lance o Vitor Roque fez o gol, é isso. Segundo tempo, São Paulo melhorou, teve oportunidades que aí não pode perder, cara, não pode perder. Teve o lance com o Ferreirinha que fez um bom jogo ali, na ponta, claro, aquele chute ali, bateu na mão do Everton, bateu mal. Depois teve um com o Oscar também, que o Oscar tentou fazer o gol no Everton, tinha que ter feito gol, mas voltando de lesão tudo. E no final teve o lance crucial, na minha opinião, que foi do Luciano também, que o Oscar enfiou a bola, a lá ele, né, mas pelo amor de Deus, mas a bola pra ele ali na área, foi um ótimo passe, o Luciano dominou errado. Então se você cria oportunidade pra fazer um gol contra o Palmeiras, contra o fortíssimo Palmeiras, na casa do Palmeiras, irmão, você tem que matar o jogo, você tem que fazer o gol. Tem que fazer o gol, não tem que fazer. É fazer o gol ou correr o risco de perder a partida, de ir no último lance o Vitor Roque fazer um gol. Porque a partida do São Paulo, defensivamente, era boa, cara. O São Paulo tava bem pra caramba defensivamente. O Rafael não foi um goleiro que, nossa, trabalhou muito no jogo também. Não foi. Fez algumas defesas, claro, um grande goleiro do São Paulo. Só que a defesa, melhor em campo. Juan, na minha opinião, também foi na transmissão, não, melhor em campo. Mais uma grande partida do Juan. Ferrarese foi bem também. Tem gente falando que ele errou ali no lance, mas... um contra o Estevão ali, o Estevão conseguiu a bola, enfim. Alan Franco foi bem também no jogo. O setor defensivo do São Paulo, no modo geral, foi bem. E aí no último lance tomou esse gol. A culpa pra mim tá muito mais na proposta de jogo do Zubeldia, a proposta de jogo de que quis se defender. Hoje a ideia do São Paulo era se defender. E ok, aí a gente entra nessa. Mas tem problema se defender? Não. Mas eu espero o São Paulo um pouco mais agressivo também. E quando tem oportunidades num jogo como esse, tem que fazer o gol, cara. Na minha opinião, e falei isso aí no X também, tem gente, nossa, como assim? Cara, é um jogo que mostra muito como o São Paulo sente falta de um centroavante que saiba fazer pivô. O André Silva, claro, é um cara que vem fazendo gols, enfim. Só que, hoje não conseguiu segurar uma bola ali, né? O Gustavo Gomes engoliu o André Silva no ataque. Pra mim, o André Silva não fez uma boa partida. E sente falta, cara, de um atacante que consiga... Porque o Caleri contra o Palmeiras tanto que o próprio Gustavo Gomes, o Murilo, fala, né? Um dos centroavantes mais difíceis de marcar é o Caleri, porque ele fica enchendo o saco e tal. O André Silva não tem essa característica de pivô. E pouquíssimas bolas o André Silva tinha a oportunidade de chegar de frente, enfim. Ele não é um cara pra jogar de costas pro zagueiro assim toda hora, não é. E hoje, muito por conta também da escalação, ele tava assim, tava jogando de costas e acaba com a partida dele. Não segurou uma bola, pouquíssimas bolas na verdade, né? Segurou ali com o Gustavo Gomes, que jantou ele durante grande parte da partida. Então aí que tá o erro, na minha opinião também de leitura. Você tá sem o centroavante pivô. O André Silva não é pivô. Você vai escalar o time só com um cara ali, porque chegava às vezes o Alves, às vezes o Ferreirinha. No primeiro tempo foi isso o jogo de São Paulo. Foi isso, o André Silva tentava segurar a bola, era engolido na hora e não tinha ninguém ali também do lado. Então eu não gostei do jogo de São Paulo, tá? Não gostei. Mais uma vez, você quer entrar pra se defender, ok, não tem problema. Se defender é uma estratégia também no futebol. Claro que é uma estratégia. Só que se defender da forma que o São Paulo entrou, você corre o risco, óbvio, de perder a partida. E foi assim, o Vitor Roque no finalzinho, o Palmeiras tem um grande elenco, né? O Vitor Roque tava no banco, por exemplo, entrou e fez o gol. Um gol ali numa oportunidade, né? Que chutou, o Rafael fez uma boa defesa e no rebote fez o gol, perdão. Um gol que tinha sido invalidado em campo e depois o VAR validou. E eu nem reclamo desse lance, tá? Pra mim, tão ajustado ali.
E na minha opinião tem que, cara, lance assim, é a mesma linha, cara. Tem que dar gol nesse lance. Eu sempre pensei isso, vou continuar pensando contra ou a favor do São Paulo. E ó, já vamos continuar nosso pós-jogo aqui, mas antes um recado legal pra você. Você já ouviu falar ou pensou em investir em cripto? Só que aí vem aquelas dúvidas, né? Putz, cara, parece muito complicado. Aquelas siglas, os gráficos, nossa, as palavras em inglês, difícil demais. Calma, galera, o Mercado Bitcoin, meu parceiro Mercado Bitcoin, tá com uma campanha muito legal que descomplica tudo isso e ainda te dá uma recompensa pra você dar o primeiro passo, tá bom? É o seguinte, você vai aí, onde você tá? Você tá na sua cama, no sofá, na cozinha, no trabalho, o que seja. É muito fácil, muito rápido, muito simples. 3 passos, bora lá. Você vai abrir sua conta gratuitamente, aí de onde você tá, é muito rapidinho, muito fácil. Você vai fazer um investimento de pelo menos R$50 em qualquer ativo, para já começar a investir, que é muito importante. E aí o mercado Bitcoin, em até 7 dias, vai te dar R$25 de crédito direto na conta, para você continuar investindo como você quiser. Ali você usa como quiser, tá bom? Só que, ó, importante, tá? Tem que movimentar esses R$50. Não adianta deixar ele parado na conta, senão não vale. Fechou? Tamo junto, mercado Bitcoin. Investir é muito importante e é importante investir com responsabilidade em empresas que sejam responsáveis. É o caso do mercado Bitcoin, tá bom, galera? O link tá na descrição e tá aparecendo um QR Code pra vocês aqui também na tela. E é isso. Abraço, mercado Bitcoin. Tamo junto. E bora continuar aqui nossa análise pós-jogo pra fechar o assunto de São Paulo. E agora já vira de novo essa confusão, né? De que, putz, ou é amo o Zubeldia ou é odeio o Zubeldia. Cara, o São Paulo faz uma campanha boa na Libertadores, uma campanha legal. No Brasileiro me preocupa muito, tá? Muito. Você para pra ver, ai, mas o São Paulo tava invicto. Nossa, invicto, a gente brinca, comemorava a invencibilidade, só que, pô, cara, você para pra ver a tabela agora de forma racional, vai. Olha a tabela. O São Paulo tem uma vitória, 6 empates e uma derrota, cara. Que invencibilidade é essa? Nossa, matar invicto. Agora vai. Não, cara, não. A campanha de São Paulo no Brasileiro, não à toa, tá muito perto da zona de rebaixamento. É uma vergonha. Uma vergonha. Ah, mas tá começando o campeonato. Não tá começando, cara. Não tá começando. Já foram 8 rodadas do Brasileiro. Onde que isso tá começando? Então o mínimo que se espera de São Paulo, o mínimo, tá? É o São Paulo dar a volta por cima no campeonato. O mínimo, mas tá focado na Copa. E vai cair no Brasileiro? Vai lá, quer correr o risco? Tudo bem. Não tem a reclamaçãozinha de que, nossa, mas o elenco de São Paulo é curto. Ai, mas o elenco de São Paulo... Vai lá então. Não, corre o risco no Brasileiro. Vai. Chega nas últimas rodadas com chance de cair. Se é assim que vocês querem, tá ótimo. Pelo amor de Deus, cara. Não dá pra normalizar a campanha de São Paulo no Brasileiro da forma que tá sendo. O São Paulo não ganha de ninguém no Brasileiro. Ganhou do Santos. Que o Santos tá jogando nada esse campeonato. De resto, o São Paulo não ganha de ninguém no Brasileirão. Não ganhou de ninguém. Vamos normalizar isso? Tá de brincadeira, cara, tá de brincadeira. Então, lógico, ó, por um lado, São Paulo tá bem nas Copas, por outro, no Brasileiro, pelo amor de Deus. Ou reage no Brasileiro, ou o bicho vai pegar. Tá na cara isso. Vai pegar pro Zubeldia, vai pegar pra diretoria, pra jogador, pra todo mundo, cara. Porque. E pegar o sentido da pressão, tá? Da pressão interna, da pressão da torcida. A gente sabe que é assim que funciona. Então, pelo amor de Deus. É isso que eu penso, tá bom, galera? Nosso pós-jogo aqui dessa partida. Amanhã eu faço um vídeo com mais calma também. Sobre a partida, vou assistir de novo aqui o jogo, ver alguns pontos que nós não vimos, que nós vimos. E vamos pra cima de volta aqui com o canal, tá? Perdão o sumiço, fiz uma viagem muito legal lá com a Red Bull pro CT do Leipzig, acompanhar também Leipzig contra Bayern, foi muito legal, vem muito conteúdo legal pra vocês aliar sobre isso ainda. Esperar chegar esse jogo aí que vai ter com o Santos. E vamos pra cima. Um abraço, obrigado por acompanhar aqui o canal. E lembrando, meu canal é oferecimento No The Odds, KTO, minha parceira KTO. E eu vou falar a verdade, tinha 2 apostas. Uma na vitória de São Paulo, que tava odd 5, falei, pô, vai que, né? E outra no empate, cara. Nossa, quase. Ainda mais tem a Liga do Milhão rolando, que você pode participar e concorrer a prêmios espetaculares, né? Prêmios que chegam a 1 milhão no final. Mas tem prêmio diário, prêmio mensal. E eu também tô participando dos influenciadores, já tava ali, pô, vou pontuar, me lasquei. Mas tamo junto, sempre com muita responsa, tá, galera? Vai ter uma live pré-jogo contra o Alianza Lima. Alianza Lima não, contra o jogo... Perdão. O jogo de São Paulo contra o Libertad agora no Morumbi. E eu vou fazer uma live também pra dar dica também de aposta, tudo pra vocês, vai ser legal, tá bom? Um abraço, sempre com muita responsa. KTO, minha parceira. Um beijo pra você que assistiu o vídeo também. E só se for mais de 18 anos com a KTO, tá bom? Tamo junto, um abraço, valeu. Tchau, tchau. O São Paulo entra com 3 zagueiros e geralmente quando um time entra com 3 zagueiros, automaticamente, a coisa até um beabá do futebol, os laterais apoiar. E não foi o caso, né? O Endel e o Cedric, que entraram jogando,
se não bastasse os 3 zagueiros lá atrás, eles ficaram fixos lá atrás também, os 2 laterais. E aí você fica com 5 jogadores lá atrás, sem função nenhuma, só trocando passes lá atrás, aquela posse de bola enganosa. E o Palmeiras, você sabe que tem uma marcação forte, marcou pressão. O São Paulo não trocava no primeiro tempo, não trocava 3 passes, já perdia a bola. Por quê? O time do Palmeiras é um time bem posicionado. Fazia uma pressão em cima, roubava a bola e saía pro jogo. Então, a tônica do primeiro tempo foi essa. No segundo tempo, o Zubedinho abriu um pouco mais o time, colocando o Luciano, colocando o Lucas Ferreira, mas pouco produziram. Por quê? Porque o time do Palmeiras, como eu disse, né, é um time que não sabe jogar sem a bola. Ele rouba já rápido a bola para poder, na dinâmica de jogo, envolver o adversário. Então, eu acredito que o São Paulo foi penalizado pela covardia do treinador no primeiro tempo, porque deixou o time muito preso. Imagine só, o Everton, como disse o Xará, não trabalhou. Quando o goleiro não trabalha, alguma coisa está errada. O Geninho procurou o gol? Assim, né? E o São Paulo não pode fazer o que o Palmeiras faz com o elenco. O São Paulo não tem elenco para ficar poupando A, B, C, D, não dá. O Palmeiras, o Facundo, que a torcida às vezes reclamou tanto do Facundo. Mas que é importante. Mas é importantíssimo. Aí o Abel tira o Facundo, aquele que coloca pra jogar. Paulinho. Aí, o Paulinho. Aí você vai pro segundo tempo, você vai alteração do Palmeiras. Vai entrar Maurício, vai entrar Rafael Veiga. Vitor Roque tava no banco, Veiga. Evangelista. Então não dá pro São Paulo querer poupar jogador. Desculpa, São Paulo tem um time. Mas São Paulo não tem elenco pra pensar. Foi um erro, vocês acham que foi um erro não ter colocado o Lucas? Ele se machucou especificamente no jogo contra o Palmeiras, no sintético do Allianz. O Lucas voltou recentemente e o Zé Paz daqui a pouco pode até esclarecer. O Lucas não entrou em campo muito pelo gramado. Foi um erro. E os jogadores que se machucam no gramado que é cheio de buraco irregular, aí não conta. Quer dizer, eu acho também que essa coisa de gramado sintético agora tá virando uma muleta que não é brincadeira, hein? Qualquer coisa agora, o gramado sintético. O Corinthians tem um gramado misto, que é maravilhoso, mas é misto. Sim. Não é só gramado natural. É misto. É misto. É misto. Então, assim, eu vi... meio sintético, meio... Isso, e meio natural. Meio natural. Eu vi o novo gramado do Atlético Mineiro, né, que é a tecnologia muito superior do Palmeiras, porque é mais moderno. Agora, tem jogadores que se machucam também no gramado natural. O mundo inteiro, antes de surgirem os gramados sintéticos, a vida toda os jogadores se machucavam no gramado natural. O que eu escutei de alguns amigos que são do segmento de educação física, que realmente o gramado sintético, em algumas situações, ele segura mais o pé do jogador, a bola, como ela é de forma diferente, rápida, né? ela é mais rápida, ela causa mais choques de jogadores. Agora, se cada vez tiver um gramado sintético, então não vai jogar o Lucas contra o Atlético Mineiro, é isso? Atlético Paranaense, quando Atlético Paranaense, Botafogo. Então São Paulo vai contar com o Lucas quanto? 10 jogos ao invés de 19? Chico, deixa eu saber do Zé Paz. Eu já quero que o Zé Paz traga o próprio Vitor Roque para falar. Não é? O João Martins também falou sobre o Vitor Roque, porque o Abel foi expulso, a gente vai falar da expulsão, e o Abel não concedeu entrevista coletiva, e o João Martins, auxiliar dele, falou também sobre o Vitor Roque. Então, rapidamente, a informação, antes de falarmos sobre o Vitor Roque, você chamar os convidados, o Lucas não jogou, não entrou em campo, em função mesmo do gramado sintético hoje, Zé Paz? Positivo, meu querido Osmar Garrafa, foi exatamente isso, até também o que dizia o São Paulo é de que um gramado sintético o piso é mais duro, o Lucas tá voltando de uma lesão, isso poderia de alguma forma agravar a situação dele ou até mesmo piorar a situação do Lucas Moura, que é um dos principais jogadores do São Paulo, e vale lembrar que o Lucas é um dos jogadores que mais se posiciona contra o gramado sintético, enfim, já foi para redes sociais, toda hora ele tá comentando sobre esse tema. Então o São Paulo aí, claro, em uma conversa com o Lucas Moura, preferiu poupar esse jogador aqui do clássico na Arena Barueri, meu querido Osmar Garrafa. Miller, antes do Zé Paz, segura aí, Zé, antes do Zé trazer o Vitor Roque e o João Martins, porque o assunto vai ser Vitor Roque, sobre essa decisão da comissão técnica, departamento médico, o próprio jogador, no caso o Lucas, que é uma referência dentro de São Paulo, ter optado em ficar de fora hoje, ele que está voltando de uma lesão no próprio gramado sintético do Palmeiras, mas lá no Allianz Parque. Eu sempre ouvi, né, de todos os jogadores, os grandes jogadores que eu joguei junto, a mesma coisa, a palavra final é do jogador. Hoje, infelizmente, não é assim, né? Até porque, como o Edwin disse, o
Lucas não jogou no gramado sintético hoje, mas tem outros gramados sintéticos, como é que faz? Não vai jogar em nenhum? Estamos falando no mínimo de 9 pontos, né? Exatamente. Palmeiras, Botafogo, Atlético. O Atlético Mineiro são anos são 9, é isso aí. Já falamos em 9 pontos, né? E outra coisa, é um clássico. Tradicional, rivalidade eterna. Como é que você vai poupar o melhor jogador do time contra o seu rival? Eu discordo totalmente. Ô, Rafa, eu me lembro de um Palmeiras em São Paulo em 1985, no Pacaembu, 4x4. Foi um dos grandes jogos que eu vi na minha vida pessoalmente. E o Miller era titular, eram os menudos do Sininho. Só que o gramado do Pacaembu, cara, tinha mais Era uma porcaria. Tinha mais buraco do que grama. O Geninho lembra, né? Os caras tinham que dominar a bola. Não tinha muito gramado. O Mas Miller tinha que dominar a bola, driblar o buraco e driblar o adversário. Assim, era um negócio que... O jogador que muda de clube, tem o Dudu agora, que se manifestou contra o gramado sintético. Era contra, agora foi pro Atlético. Eu quero ver agora. Eu acho que, sabe, tem que tomar muito cuidado. O posicionamento é muito cuidadoso, tem que ser. E se não fosse permitido, a FIFA não iria Bem liberar, quer lembrado. dizer... É autorizado Não é que pela estão FIFA. forçando, fazendo alguma coisa irregular, ilegal. Foi colocado... O que dizem, eu não sou especialista nisso, mas o que dizem é que o jogador que tem alguma lesão ligamentar, o joelho, o quadril ou o tornozelo, esse jogador tem alguma dificuldade um pouco maior pelo piso ser um pouco mais duro. Mais duro. Só isso. Mas é o que o Miller falou. Quem naquele tempo ali atrás, Sim. o futebol primeiro era um futebol pegado, não era um futebol de cercar, não. E a arbitragem deixava seguir o jogo. Era um né? futebol de chega aqui, vamos lá. Pegou a bola, continuou, toca. É Né? isso aí. E isso aí ia jogar nesse interiorzão aí. Nossa senhora. Não tinha essa manutenção Parecia que a hoje pista de a motocross, né, CBF ou a federação ou os clubes contratam para alguém cuidar do seu gramado. Era o clube que tinha funcionário. É isso aí. E era assim, acabava o jogo, o cara vinha com carriolinha, com pá e areia para tampar os buracos. isso mesmo. E daqui a pouco o pau cantava. E querendo ou não, a do bola São Paulo rolava. nesse jogo. Posse de bola, 57% a 43% para o Palmeiras, 57% para o Palmeiras, 43% para o São Paulo. Finalizações 17-6, 3 defesas do goleiro Rafael, 2 defesas do Everton, 10 escanteios a 1. E esse número aqui, o XG, porque eu vi muita gente falando, mas o São Paulo criou boas chances, o São Paulo criou 2, 3 chances, com o Ferreira e com o Oscar. Isso aqui, muita gente pode falar, mas analisar o futebol por XG, isso não dá. Eu também concordo que futebol não é só número não, tem muita gente que exagera na análise. Mas esse número aqui é importante porque a gente entende a qualidade das chances criadas pelos dois lados. Então, no mundo em que você pega por padrão todas as chances criadas, o momento da finalização, a posição da finalização, a cobertura da defesa, o Palmeiras criou chances para 1,5 gol, podemos dizer assim, 1,4 gol. O São Paulo criou para 0,69. Então, para mostrar que o São Paulo foi para a Arena Barueri para tentar não perder. Para tentar não perder, e essa foi a postura clara do São Paulo nesse clássico choque rei pelo Campeonato Brasileiro. Foi um primeiro tempo sem nada criado pelo São Paulo. Até o Chacon falou, né, depois no Twitter dele, falou que ele foi pouquíssimo acionado na transmissão da Jovem Pan porque ele fazia justamente o ataque do São Paulo. Então quase não falou na transmissão porque o São Paulo pouco fez, pouco tentou. E essa é uma das grandes, talvez, qualidades do Zubeldia, que é travar qualquer jogo. Qualquer jogo ele consegue travar. Por melhor que o adversário seja, ele consegue travar o jogo. Só que travar o jogo não é suficiente para o São Paulo Futebol Clube. O São Paulo Futebol Clube também tem que ser propositivo. Também tem que tentar vencer o jogo. Só não perder não é suficiente para o São Paulo. Enfim, com esse resultado, o São Paulo chega a 9 pontos, continua com 9 pontos conquistados até aqui. Hoje é o 16º colocado, só à frente do Vasco da Gama, do Juventude, do Santos e do Sport Recife. Atrás de times como Grêmio, como Vitória, Mirassol, Fortaleza, Ceará, Internacional que tomou 4-0. 16º colocado, Kaique Silva. Uma posição acima da zona de rebaixamento é uma... A gente já falava aqui, né, antes mesmo dessa primeira derrota dolorida, no detalhe final, a gente já falava sobre essa campanha de muitos empates que ia travar o São Paulo na competição, né? A gente tinha consciência de que os resultados não eram bons, os resultados de empate,
principalmente se a gente for pegar na tabela, o Sport tem 2 pontos, né? Um deles conquistados no Morumbi contra o São Paulo na estreia do Campeonato Brasileiro. O Sport lanterna da competição e muita gente já dando o Sport como um time semi-rebaixado, né? E conseguiu empatar com o São Paulo fora de casa. Não foi nem na Ilha do Retiro, foi no Morumbi na estreia do campeonato. Lógico que o São Paulo tem que dividir a atenção com a Copa do Brasil e com a Libertadores. Lógico que o São Paulo, nesse período que teve de invencibilidade, também não contou com o Lucas Moura, não contou com o Oscar. O Arboleda ficou de fora de alguns jogos. Outros jogadores, o Ferreirinha também ficou de fora de um jogo por sobrecarga muscular. Teve problemas do departamento médico, chegava até 9 jogadores, né? O Pablo Maia também estava fora nesse período todo. Agora são poucos os jogadores ainda entregues ao departamento médico, mas ainda assim foi um período que o São Paulo sofreu sem a presença desses jogadores. Quem sabe com o retorno, né, dos principais jogadores, de repente até o principal jogador do São Paulo, que é o Lucas, de repente voltando pode mudar esse panorama. Agora, o torcedor já sabia que os resultados de empate não eram bons, e quando viesse a primeira derrota, poderia acontecer de fato num clássico, estava tudo se encaminhando para mais um empate, mas quando vem a derrota, com a postura que teve ao longo dos 90 minutos, é complicado, a repercussão não é nada boa. Eu também fui pouquíssimo acionado, né? Eu dividi a transmissão ontem com o Leandro Boldaquian pela Rádio Transamérica. O Leandro foi acionado o primeiro tempo inteiro e eu fui pouquíssimo acionado no primeiro tempo. O Éder Luiz me chamou talvez em uma jogada só. De escanteio o São Paulo teve um só, que eu me lembro, no primeiro tempo não teve. Teve apenas aquela bola parada e o que me chamou a atenção, né? O São Paulo teve uma oportunidade de bola parada. Depois do Palmeiras empilhar chances perdidas, o São Paulo teve uma falta, né? Uma falta que o Ferreirinha foi para a cobrança, tava ele e o Alisson. E aí, ao invés de alçar a bola na área, com o Ferrarese, com o Juan, com o Alan Franco, todo mundo na área, o Ferreirinha me toca uma bola no meio, né, pro Marcos Antônio ou pro Alisson, não me lembro, que abre pro Cédric. Aí a falta foi exatamente na diagonal, foi exatamente na mesma posição que a bola chegou no Cédric, para ele cortar da direita para a esquerda, que não é a boa, e cruzar totalmente errado para não resultar em nada. Então eu fiquei pensando, o São Paulo não conseguiu criar nenhuma chance no primeiro tempo. A chance que tem me cobra uma falta que claramente não foi uma jogada ensaiada, ou se a jogada foi ensaiada, ela foi ensaiada em 3 períodos. Em um período, o Ferreirinha estava presente sozinho e os demais faltaram no ensaio. O Cédric, por exemplo, ele deve ter participado só de 20 minutos do ensaio, no máximo. Porque assim, o posicionamento, a linguagem corporal dos jogadores mostraram que o São Paulo desperdiçou aquela falta. Por que o Ferreirinha não cruzou aquela bola na área? Uma jogada não ensaiada, e se fosse para cruzar daquela posição, por que o Ferreirinha não cruzou direto com a perna boa, que ele estava pronto para bater a falta? Rodou pro lado direito, e o São Paulo faz isso, é algo que é extremamente irritante, tá, gente? O São Paulo o tempo todo, pode reparar. Eu tô na beira do campo e eu reparo, não sei se o torcedor em casa também repara. A todo instante o São Paulo manda a bola na direita pro Cédric para tentar o cruzamento, e ele sempre corta para a perna esquerda para poder cruzar, e a bola nunca sai do chão. Sendo que a perna boa dele é a direita. E aí os jogadores adversários fecham a direita, ele tenta cruzar sempre com a esquerda e a bola nunca sai do chão. É impressionante, é irritante como o São Paulo insiste nesse tipo de jogada. E com uma falta, uma oportunidade de cruzar a bola na área, cruza na marca do escanteio, bate forte na direção do Everton, quem desviar mata o goleiro. Aí o São Paulo sai no toquezinho curto. Pra mim, esse foi o troféu jogada irritante da partida. Lógico, além dos gols perdidos que... Para mim, o Ferreirinha quis bater forte, né? O Ferreirinha nunca finaliza forte. Aí ele corta 2 jogadores, ele tá de frente pro goleiro, ao invés de ele dar a chapada no canto e tirar do Everton, ele quis bater forte no meio do gol, em cima do goleiro adversário. Então, assim, tomadas de decisões para lá de erradas. Para mim, quem tentou no São Paulo errou tudo que tentou, né? No caso, o Ferreirinha errou tudo que tentou. Até drible ontem ele não estava conseguindo acertar. E um excesso de preciosismo, né? A confiança está em dia, mas você precisa entender, a partir do momento que a confiança
é a partir do momento que você passa a ser fominha. Que você tem outros 10 caras do seu lado. Querer resolver tudo sozinho não vai dar sempre, né, gente? Então, esses os detalhes que eu consegui captar ali de trás do gol, assim como o nosso Giovanni Chacon. Eu ontem fui pouquíssimo acionado, principalmente no primeiro tempo. Tem algumas mensagens aqui, inclusive superchat do nosso Felipe Mascari. Não sabe a pauta do Felipe Mascari. Tem quem diminua as ambições da equipe para alçar o trabalho como fantástico. 6ª maior folha do país, 16º lugar e uma vitória. Luiz de covardia. Eu também não entendo o discurso de algumas pessoas normalizando esse tipo de atuação. Perder um clássico, gente, é normal perder um clássico. Totalmente normal. Ainda mais fora de casa, num gramado sintético, que dessa vez não teve mínima participação no resultado. Não dá para jogar a culpa no gramado sintético. Mas, enfim, perder um clássico é normal, acontece, é do jogo. O que eu não entendo é falar, tudo bem perder com essa postura, porque o elenco do São Paulo é pior. Tá tudo certo, o Zubeldia fez o que ele podia. Gente, o Bahia foi até o Allianz Parque e jogou bola, e quis jogar bola, e agrediu o Palmeiras. Fez um jogo inferior ao Palmeiras? Fez, mas agrediu, e por agredir conseguiu fazer o gol no final, e um baita de um golaço, inclusive, conseguiu uma vitória espetacular, o Bahia fora de casa contra o Palmeiras. Tem 2 jogos em que eu entendo, 2 choques reis, que eu entendo o Zubeldia ter entrado com essa postura. O primeiro choque rei dele pelo Brasileirão 2024, que terminou 0-0, porque era começo de trabalho contra um adversário muito superior, muito mais organizado. E 2, o jogo contra o Palmeiras na semifinal desse Campeonato Paulista, porque era um momento de extrema pressão, o Zubeldia lutando pelo seu trabalho e precisando muito do resultado. Hoje, num momento de muito mais estabilidade, podemos dizer assim, por conta dos últimos resultados, por conta dessa sequência invicta, que, aliás, foi pro Beleléu, aliás, está até aqui na pauta, 12 jogos de invencibilidade que o São Paulo perdeu, vou até colocar aqui no nosso banner também. Hoje, depois desses 12 jogos de invencibilidade, não existe justificativa para o São Paulo entrar dessa maneira e as pessoas acharem normal o São Paulo não querer jogo contra o seu rival, porque o Kaique disse muito bem, o São Paulo, por mais que esse momento do Palmeiras seja um momento mágico, o melhor momento da história, o São Paulo é o time que mais incomoda o Palmeiras nessa era Abel Ferreira. E olha o posicionamento médio dos jogadores do São Paulo. O André Silva está no círculo central. O centroavante do São Paulo está no círculo central. O Ferreirinha está atrás do meio de campo. É muito difícil de entender como o São Paulo não quer jogar futebol. Que joga para se retrair. E não tem alternativa para escapada. Porque se você quer se retrair como estratégia, mas você tem um escape em velocidade, beleza. Só que o outro lado tem o Ferreirinha na esquerda, o outro lado é o Cédric Soares. Como que você vai escapar com o Cédric Soares? Porque você está dobrando o lateral, o Ferrarese e o Cédric de ponta. Pô, gente, não dá. Aí realmente fica uma sobrecarga no Ferreira que ele não tem capacidade para aguentar. O Ferreirinha não é esse jogador que você pode jogar toda a bola nele e ele vai resolver. Aí fica sem alternativa. Aí fica tentando sair atrás, não consegue, vira no chutão, perde a bola. E o São Paulo não produz nada. Pô, eu não consigo achar normal. Eu prefiro que vá pro jogo, vai tentar ganhar, se perder, ok. Pô, vai ser chato perder, vai ser um saco. Mas você vai ter tentado jogar alguma coisa. Vai ter uma estratégia, no mínimo, coerente. Quando você joga para se defender e perde com um gol no final, meu amigo, você teve o que você mereceu. Porque muita gente vai falar de novo, do Oscar, do Luciano. Se fosse chance clara por chance clara, o Palmeiras teria feito uns 8-3, então, se todo mundo convertesse. Pô, gente, não dá. Brincadeira, hein, Júlio? A gente estava assistindo São Paulo e Palmeiras até pouquinho tempo. O último lance não foi impedimento. O Vitor Roque estava... Pra mim não foi impedimento. Pra mim não foi. O ombro dele, aqui, não, ó, o braço ombro. não conta impedimento. Você falou que Não, o braço não conta impedimento, mas ele estava em condições, uma jogada muito forte. Parabéns ao Vitor Roque, que faz acho que o seu 3º gol. Parabéns ao Palmeiras, que vai ser o campeão brasileiro pelo aquilo que vem colocando. Que força que tem esse time do Palmeiras. E mais uma vez, o Abel Ferreira foi expulso por reclamação, não quis tomar o cartão vermelho na hora que foi expulso, reclama pra caramba. Mas mesmo sem a presença dele, o time do Palmeiras é brincadeira, cara. É brincadeira. Brincadeira. E o Corinthians... perdemos pro Mirassol. Valeu, Mateuzinho. Valeu, Kaká. Foram bem pra caramba, valeu?